Uma realização da turma de Direito do 6º período da Univassouras Campus Maricá. Olá pessoal, Diego Coutinho, hoje apresentando mais um episódio do Direito Pode, na prática extensionista de Direito e Relações Familiares, coordenado pela professora Patrícia Esteves. Eu me chamo Ana Carolina, também sou do curso de Direito da Univassouras do 6º período. Aqui, hoje, nós vamos discutir sobre os temas jurídicos que impactam diretamente a vida das pessoas e da sociedade. Hoje vamos abordar um tema extremamente relevante, que é o papel do direito das famílias na educação inclusiva. Quando falamos em inclusão escolar de crianças e adolescentes com deficiência, estamos falando também de direitos fundamentais, dignidade humana e proteção familiar. Para discutir esse assunto, trouxemos dois convidados ilustríssimos. Primeiramente, a doutora Sara Medeiros Amaral, advogada especialista em direito previdenciário, direito da pessoa com deficiência, palestrante, escritora e com atuação na efetivação de direitos e benefícios assistenciais. E o nosso querido professor Jorge, seja muito bem-vindo, professor. Ele é professor, advogado, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela UF, mestre em Direito pela UFRJ, diretor regional administrativo da SEDUC, Baixadas Litorâneas, diretor tesoureiro da OAB Maricá e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maricá. Então, Diego e Ana, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês aqui, parabéns à iniciativa da professora Patrícia, né? A gente que trabalha com educação é sempre muito bom ver o comprometimento, o avanço, o crescimento dos nossos alunos. E ver vocês aqui, para mim, está me enchendo de orgulho, de verdade. Porque a gente acompanha vocês desde o primeiro período. É verdade. Eu acho que o advogado tem que ser assim mesmo. Ele tem que ser muito mais do que advogado. Tem que ser um cidadão atuante, como vocês estão sendo, levando informação para o povo, né? E a minha companheira Sara aqui fica tranquila, que a gente está junto nessa missão aqui, vai dar tudo certo. Professor Jorge, como forma de agradecimento, está aqui um presente para você, tá bom? Professor Jorge, como a nossa ilustríssima amiga aqui, Ana Carolina, já passou todo o seu repertório, o seu estudo, tudo que você tem de bacharel, de ser doutor, tudo mais, toda essa trajetória acadêmica, institucional, muito relevante, como a temática dos direitos humanos, ela entra na educação inclusiva na sua atuação em si? Então, são dois campos, né? Um mais abrangente, que são os direitos humanos, e aí ele vai trazer debates em várias áreas, e educação inclusiva. A educação inclusiva, ela hoje, né, tá mais difundida, mais debatida, graças aos avanços que a Constituição de 1988 trouxe na sociedade. Porque a gente já viveu momentos, né, em que o tema da pessoa com deficiência não tinha tanta importância para a sociedade. E quando mexe com a educação, acaba mexendo com toda a sociedade, vira debate, vira política pública, enfim. E eu atuo na Secretaria Estadual de Educação, né, e eu posso dizer que eu acompanhei esse momento, né, de transição e de importante transição dentro da Secretaria, que foi a criação de uma superintendência específica, né, que cuida da educação inclusiva. Porque antes a gente também, na Secretaria de Educação, tinha muitos desafios. Não está tudo pronto, está em processo, né? Mas pelo menos hoje nós temos cursos de formação, temos simpósios, né? O professor Daniel Bove, que é o superintendente lá na Secretaria de Educação, ele tem desenvolvido trabalhos muito importantes de troca, e todas as vezes que eu pude participar desses eventos, eu acabo aprendendo muito, porque ali a gente troca com os responsáveis, os pais, com as famílias, com os especialistas, né? E cada um tem um pouquinho para colaborar nesse tema. E como eu falei, em relação aos direitos humanos, a pessoa com deficiência ela está englobada, né? Incluída no grande grupo das minorias sociais, né? Que são muitas, mas essa em especial tem sido o debate do momento, porque são desafios muito grandes, como a gente vai falar mais adiante.
Perfeito. Doutora Sara, eu gostaria de saber, sua atuação ela envolve diretamente os direitos das pessoas com deficiência. Como surgiu esse interesse profissional e essa dedicação à causa da inclusão? Eu costumo falar que essa área eu não escolhi. Ela me escolheu, porque antes de ser advogada, de atuar nessa área, eu cheguei aqui, até mesmo na advocacia, lá no primeiro momento como graduada e tudo mais, devido à minha maternidade atípica. E aonde eu sempre percebi que as maiores carências sociais é realmente a falta de informação, que foi quando eu encontrei o diagnóstico, né, recebi esse diagnóstico. Então, ali, eu comecei a me deparar com uma série de direitos que eu não conhecia existir, né, constitucionalmente, por meio de leis infraconstitucionais, e eu me deparava primeiro pelo o não conhecimento e depois com a dificuldade que eu tinha de exercer esses direitos. Então, eu percebi que o direito, nós temos várias legislações que nos dá esse direito, primeiro para a Constituição e depois a LDB e tudo mais, mas a maior dificuldade que eu tinha como mãe atípica era justamente eu não saber por onde começar a reivindicá-los, a buscar, porque primeiro, de antemão, vem a dificuldade de conseguir esse diagnóstico. E quando uma família atípica ela recebe o diagnóstico, ela não sabe por onde começar, a quem buscar, acolhimento, começando pela dificuldade do entendimento da deficiência, do diagnóstico que ela encontra, até a parte que ali aonde, beleza, qual o ponto de partida? Na saúde, na educação, e no tema de hoje, que é a educação inclusiva, as principais dificuldades que eu tinha, e foi a primeira informação que eu tive das dificuldades do meu filho, foi exatamente quando ele foi inserido no ambiente escolar, que ali nós conseguimos perceber as dificuldades de interação que ele tinha, as necessidades de adaptação. E ali, no primeiro momento, nós nos deparamos com o que hoje, você estava falando sobre legislação, o que hoje facilitou muito, que foi a inovação do decreto do ano passado, 2025, no final, né, a atualização dele, em que, no meu primeiro momento, a dificuldade que eu tinha era de laudo, porque a gente tinha uma investigação, nós tínhamos um diagnóstico de TDAH, mas tinha um estudo para autismo. E a lei, ela meio que dificultava a escola de conseguir começar essa integração do acompanhamento escolar e das adaptações, porque dependia do diagnóstico e do próprio laudo, né, com o CID e tudo mais. E hoje em dia nós percebemos que as leis estão sendo atualizadas e agora a dificuldade mesmo é de colocar em prática e de organizar quem faz o quê, qual a função de cada, da escola, do professor de apoio, do mediador. Então, hoje em dia, eu percebo que o direito ele me chamou para esse lado, porque, primeiro, antes de ser advogada, quando nem sonhava em fazer direito, eu precisei advogar para o meu filho, uma mãe atípica, sem formação e com um laudo na mão, sem saber o que fazer. Na prática de vocês, como o direito pode contribuir para garantir a educação inclusiva e a dignidade das famílias? Eu entendo que somente o direito pode garantir, porque, primeiro, pela legislação que já existe, pelas que nós temos, e também pelos estudos sociais, pelo desenvolvimento da sociedade, sem esse conhecimento dos seus direitos, muitas das vezes nós não temos como reivindicá-los. E muitas famílias têm essa dificuldade mesmo de ter o conhecimento do que, de fato, o Estado ele pode e deve entregar, e nós, famílias atípicas, agora eu do outro lado, como buscar? Porque o que mais assim, encontra de dificuldade, e no meu dia a dia de advocacia, que eu percebo, é que famílias encontram, doutora, eu não estou conseguindo um mediador para o meu filho. Ou então, meu filho tem diagnóstico, mas a escola ela não está entregando o mediador. Mas calma aí, vamos entender por que a escola não está entregando o mediador. Porque existe uma certa necessidade, e eu acho que é a maior necessidade, que é os pais estarem andando junto com a escola, porque ali não há competição. Então, a família, ela sendo acolhida, ouvida, a escola vai conseguir entregar ali o estudo de caso e uma efetividade na lei. E a família conhecendo também do que a escola tem como entregar e como vai entregar é importante. E quando eu recebo pais que falam assim, meu filho tem que ter um mediador exclusivo, ou então tem que ter um mediador, mas calma, porque a escola também tem essa discricionariedade com o estudo técnico de viabilizar, de verificar que tipo de intervenção aquela criança precisa. Então, parte daí a necessidade de que não existe na educação inclusiva caminhar só a escola ou só a família.
Porque ali eu encontro, muitas das vezes, essa questão de parece que é um litígio, que os dois estão em polos opostos, mas, na verdade, não. Todos ali têm que convergir para o mesmo local, que todos precisam ali. Os pais precisam sentir que seus filhos são pertencentes, porque eu vejo que a maior dificuldade e a necessidade do direito é essa, da dignidade, dos pais sentirem-se ouvidos, os filhos pertencentes àquele núcleo do ambiente escolar. Porque nada mais é do que a inclusão, não é só inserir a criança ali no ambiente escolar de qualquer jeito. É a criança se sentir pertencente mesmo, integralizar ali com as crianças. É um sentimento. E eu falo sempre, a inclusão não é uma lei, a inclusão é um sentimento. E enquanto nós não sentimos esse sentimento de pertencimento, de evolução, de efetividade, parece que fica uma letra morta na lei e que nossos filhos, os nossos clientes, sempre estão ali falando meio que sozinho. E a escola também falando um pouco sozinha. Então, o olhar que eu sempre tento buscar nesse sentido é que a escola precisa ouvir os pais, e os pais precisam ouvir a escola. E, por outro lado, as escolas, aí eu falo da escola pública ou da privada, ela tem que ter, a instituição precisa de uma força-tarefa que dê viabilidade para que ela possa também fazer a inclusão. Porque os profissionais que não têm esse apoio da instituição, aí eu falo qualquer instituição, fica um pouco difícil de entregar aquilo que eles mesmos, as escolas, são cobradas por força da lei. Então, é um debate assim, muito profundo, mas que nós precisamos cada dia mais trazer para que a gente possa entender nossos direitos, as nossas obrigações e entender que cada um ali tem uma função dentro da educação inclusiva. E até eu queria também um ponto de visão do senhor, Jorge, mas ela também trouxe essa questão do caminhar junto, que eu também queria até acrescentar, que é para que não haja esse, como ela falou, esse litígio, né? Para que não prejudique essa criança que realmente já necessita bastante e esse caminhar separados acaba prejudicando cada vez mais essas crianças, né? Então, ouvindo a Sara falar, eu fiquei aqui pensando, o direito ele tem duas dimensões, né? Aparece com duas dimensões. Uma dimensão teórica, que é a legislação, são os estudos, as teorias, enfim, e inclui-se aí até a questão do laudo, está na dimensão teórica, e a dimensão prática, que é a vivência disso tudo, a experiência do PCD dentro da escola, né? E aí, de fato, entra a atuação de um coletivo, dos pais, dos professores, né, da família como um todo e os profissionais da educação juntos. Essa dimensão prática talvez seja a que ainda está menos amadurecida, né? Porque eu acredito que a dimensão teórica já está dada. A dimensão teórica, nós já temos muitas legislações importantes nessa temática PCD, de inclusão também, mas nós não temos práticas, nós não temos experiência no ramo. E isso é um desafio que vem para frente, né? Então, essa construção coletiva da dimensão prática do direito, de acesso e tudo, eu acho que é o nosso maior desafio no momento. Perfeito. Doutora Sara, eu gostaria de ouvir da senhora, por favor, o que significa juridicamente a educação inclusiva? A educação inclusiva, ela vem dessa necessidade de incluir, mas incluir não só inserir aquela criança, a gente sempre trata como criança porque a gente entende que a maior necessidade de intervenção é na primeira infância. E é ali também o primeiro contato que ela tem ali com a sociedade, com os colegas, e é ali onde as barreiras encontram aquela criança, né? E a criança tem a dificuldade. Então, juridicamente, a inclusão é isso. Eu não consigo diferenciar ou então sintetizar a esse sentimento de pertencimento. É de fazer com que ele esteja ali inserido e participando ativamente. Entendeu? Então, para mim, uma inclusão onde a gente tem esse sentimento de pertencimento, e não só o acolhimento com a criança, é com a família num todo. E, para além da educação inclusiva, a inclusão ela vai para fora também, porque ela começa em casa, ela vem na sociedade. Então, quando chega na escola e um terceiro, que é o professor, a direção, percebe essa necessidade de intervenção maior, é quando os pais parece que tem meio que, ufa, eu não estou nisso sozinha, eu não estou vendo
tudo isso, essas dificuldades sozinha. Então, o fator do papel da educação, da escola, para trazer até mesmo esse respaldo para os sentimentos que nos acompanham na primeira infância, é o que faz com que, primeiro ali, a gente busque se olhar para que busque inclusão, e aí a gente passa da escola a buscar inclusão em todos os lugares. Doutor Jorge, quais são os principais direitos e garantias que a criança e o adolescente com deficiência têm no ambiente escolar? Então, aí a gente pode tratar de duas dimensões diferentes, dois aspectos importantes. O primeiro é o aspecto pedagógico, né, que é muito importante que o ambiente escolar cuide da questão pedagógica, e o outro aspecto é o aspecto físico, né, porque aí a gente tem a questão de acessibilidade, de construir fisicamente um ambiente que possa, de fato, possibilitar a aprendizagem, a inclusão das crianças e dos adolescentes. Eu acho que a dimensão pedagógica, a dimensão física é muito prática, né? Ela tem regulamentação, tem formas de serem aplicadas, mas a dimensão pedagógica está em construção. Assim como eu falei do aspecto anterior, né? A dimensão pedagógica da educação inclusiva, que é o direito mais importante nesse debate, ela ainda está em construção. Você falou sobre a questão física, né? Na questão do ambiente. Quais são quando a escola se recusa a se adaptar ao ambiente ou oferecer esse suporte adequado, quais são as medidas jurídicas que podem ser adotadas pela família? Então, a escola não pode se recusar, né? Esse é um direito fundamental, e aí tem meios de buscar a efetivação desse direito. Pode ser através do apoio do Ministério Público, um advogado especialista na área, uma ação direta logo, mover uma ação, né, contra a escola. Mas eu ainda acredito muito no diálogo, na mediação, na conversa com a instituição, porque, como eu falei, essas temáticas, né, ainda estão em construção. Então, pode ser que uma escola... acredito que mais uma escola privada, porque as escolas públicas, como a gente tem o princípio da legalidade, a gente já faz, né, a gente é obrigado já a cumprir. Mas uma instituição privada que, de repente, crie obstáculo para isso, seria interessante a conscientização, que um profissional da área vá conversar com o dono da escola, enfim, se não resolver, aí judicializar a questão. Porque a judicialização dos temas de todas as minorias, não só PCD, ela tem relevância quando a gente não consegue efetivar o direito. Porque se a gente banalizar também a judicialização, isso gera um certo conflito, é o que você trouxe no início, né? Um litígio constante. E o objetivo da inclusão não é tornar tudo litigioso, é debater, é conscientizar, trazer todo mundo para perto, né, da discussão. Doutora Sara, como o direito das famílias se conecta com a educação inclusiva? Eu acho que em todo momento, né? Porque, como eu tinha falado anteriormente, vem no núcleo familiar tudo isso. Ali, os impactos, a educação inclusiva, ela impacta, por exemplo, numa rotina de uma mãe. E aqui eu trago, são casos que acontecem que chegam até mim no escritório. Mães que estão totalmente sobrecarregadas pela carga estressante, que coordenar tudo isso, e muitas vezes em famílias em que a mãe é mãe solo, muitas vezes é o único arrimo de família, é a única pessoa que traz o sustento, muitas das vezes são mães que deixam os seus filhos na escola para ir trabalhar e tentam ali conciliar esse momento para também trazer o seu sustento. E eu percebo que, no direito das famílias, todas essas questões elas começam dentro do núcleo familiar. Então, ali é impossível nós não olharmos para esse viés de que vai impactar com a mãe solo o direito ali a alimentos, a educação, a saúde. E na família, quando uma mãe ela se depara-se com um diagnóstico de uma pessoa com deficiência, o que numa rotina normal, aí eu levo para a vida típica,
que eu comparo. Não tem como, eu como é atípica, não comparar, porque eu tenho 2 filhos. Não tem como eu comparar a minha maternidade com a Antonella, que é típica, não tem nenhuma neurodivergência, e meu filho, que é atípico. E eu enfrentei lá no início um divórcio, que quando veio o diagnóstico por uma porta, meu marido soltou pela janela. Então, no direito de famílias, é impossível que isso não impacte na saúde mental dessa mãe, na saúde física e no acesso a todos esses direitos, que no direito de família é impossível que a gente não olhe só olhe um aspecto, mas veja num todo. E eu percebo que o professor tem uma fala muito importante, porque eu vi você tratando sobre isso ali em um momento ali fora, e eu vou fugir aqui do script, e eu gostaria que ele trouxesse esse ponto que você estava falando, que me moveu muito, me motivou, e eu não consigo deixar essa fala só para mim sem que ele corrobore. Então, o direito das famílias, ele se conecta com a educação inclusiva de maneira muito peculiar. Eu queria chamar a atenção para um aspecto que eu também observei, inclusive ouvindo você falar, o direito de família, e eu acho que o direito como um todo é um direito de classe média. Se você observar a formação no direito, o acesso ao direito, as leis, a forma como a política pública é construída, tudo é feito para a classe média. E eu fico pensando, e aí eu estou trazendo para o campo dos direitos humanos mesmo, a população mais carente, que não tem comprovante de residência, que não tem onde morar e que é uma família típica. Como é que essa família acessa o direito? Porque a Sara, de certa forma, né, você é uma privilegiada, você é uma advogada, você tem uma estrutura familiar, você tem uma casa, né? Você tem todo o suporte, vamos dizer assim, físico, estrutural e emocional para viver essa tipicidade. E eu fico pensando no direito de família para a população que não tem nada disso. E aí a gente exclui, de fato, 2 vezes essas famílias, porque ela não vai ter o comprovante de residência, ela não vai ter a documentação exigida, ela não vai poder acessar a política pública, porque vocês já observaram como é que se dá uma política pública? Tem uma lista de documentos para ser entregue. E essa política pública ela é excludente, porque a partir do momento que você cria uma política para vulneráveis, para pessoas que necessitam, e cria uma regra de classe média, você excluiu todo mundo. Excluiu uma grande parte de que precisava, de fato, daquele direito. Perfeito. Doutor Jorge, eu gostaria de ouvir do senhor qual é o papel do Estado na garantia desses direitos, por favor? Então, o Estado ele tem que zelar pela efetivação do direito. No Poder Legislativo, eu acho que o dever de casa tem sido feito. Nós temos muitas leis importantes produzidas pelo Poder Legislativo. O Executivo está em processo de adaptação, né? Eu acho que o Executivo tem muito a fazer em todas as áreas da formação, da adequação, da possibilidade, né, das pessoas acessarem o direito. E o Judiciário está zelando para garantir quando um e outro não cumprem esse direito. Então, o Estado tem que agir nos 3 poderes, né? Ele tem que estar atento, enquanto poder público, para que as pessoas não sejam excluídas desse processo de inclusão. E, doutora Sara, você que tem essa experiência pessoal, né? Quais são os principais desafios enfrentados pela família, né, de pessoas com deficiência? O primeiro desafio, ele já vem com o diagnóstico. Ali, o primeiro contato com o diagnóstico, ou primeiro com o estudo do diagnóstico, porque um bom diagnóstico é aquele que é feito com estudo, com cautela, para que seja efetivamente ali buscado o seu primeiro direito, que é na escola, a educação inclusiva. Então, eu percebo que a principal dificuldade de fato, bem originária, porque se você parar para pensar, tudo é questão de informação, conhecimento dos seus direitos. E, como o professor mesmo falou, esse conhecimento dos seus direitos, e depois disso, o Estado dá condições para que ele venha buscar e não exigir mais papel, mais burocracia, é a maior dificuldade. Porque, veja bem, para ter acesso à educação inclusiva, antigamente era obrigatório ter um laudo. E para ter um laudo,
olhando pelo lado da política pública, tem que ter o médico. E as filas para uma investigação, uma avaliação com um profissional, porque aí qualquer diagnóstico de pessoa com deficiência, seja qualquer que seja, tem que ser para um profissional específico, tem uma especialidade. E essas especialidades sempre estão em falta, em qualquer município, em qualquer estado. É precário esse primeiro atendimento. Então, as dificuldades elas começam desde o início, seja para conseguir o primeiro atendimento no direito à saúde. Aí vem todos os direitos sociais envolvidos aí que você percebe que está precário logo na origem, no nascimento da questão. Então, é muito complicado falar aonde começa, porque eu percebo que em todas as áreas ali existe uma barreira. Primeiro, de conhecimento, de saber de quais são os seus direitos. Segundo, da oferta para aquele tratamento. Segundo, a inserção na escola inclusiva. E depois o tratamento, porque, na verdade, a família atípica ela não busca litígio, nem com a escola, nem com o Estado, com ninguém. Ela busca simplesmente gozar do seu direito à educação, à saúde, à inclusão, ao lazer, a tudo isso que todos têm direito. E uma pessoa com deficiência, ela encontra, para além da dificuldade de uma pessoa típica, todas as barreiras necessárias. Aí vem as barreiras atitudinais, que vêm do comportamento, o preconceito. Aí eu digo, não é o preconceito, é o preconceito de capacitação mesmo, de que aquela criança não tem capacidade cognitiva para certas coisas, que não tem momentos em que ela possa estar ali inserido. Aí vem essa questão da educação especial, do que dá para inserir e do que não dá. Às vezes, esse capacitismo mesmo de não esperar nada daquela criança. E, de fato, quando não há essa atuação multiformas de todos os lados, tanto a questão da saúde, da educação e, concomitante a isso, aos tratamentos das terapias que são necessárias, a criança ela não vai, de fato, entregar muita coisa. Porque uma pessoa com deficiência, ela precisa ser estimulada. Aí eu caio para o lado, por exemplo, da questão do autismo, que é totalmente cognitivo, instintivo e social, comportamental. E esses comportamentos sociais, eles são ensinados. Uma criança típica, por exemplo, com 10 anos, ela tem noção de perigo, ela tem noção de responsabilidade com o básico, que é escovar um dente, comer, se alimentar. Uma criança atípica, talvez ela consiga chegar, com todos os tratamentos adequados, a esse conceito lá para os 15 anos. Então, se o Estado ele não dá condições para aquela criança ter acesso ao seu tratamento, às terapias e tudo mais, e, de fato, uma inclusão em todas as áreas, ele tem tudo para entregar. Mas, se não for estimulado, ele não vai conseguir. Mas não é nem porque ele não tem capacidade com isso, aí vem a questão do capacitismo, é porque não lhe foi dado condições. E tudo que uma família quer é ter condições iguais para que eles possam ser ali inseridos e gozar de todos os seus direitos. E aqui eu me emociono, porque hoje meu filho era não verbal até 5 anos de idade, 4 anos e 8 meses. Com 4 anos e 8 meses, ele falou mamã, aga. Ele produziu duas palavras que a gente conseguiu ter um significado. E hoje ele tem 10 anos. Hoje eu peço para ele parar de falar um pouquinho, porque tá demais. Então, quem vê o Isaac, antigamente isso me doía muito quando alguém falava assim, ele nem parece autista. Essa fala capacitista me ofende, totalmente. Mas não me causa mais mal. Porque se ele não parece autista, isso dentro de um estereótipo que o pessoal causa, né, produz de autismo, é porque ele teve acesso às terapias, ele teve busca. E eu vou falar para você, o Isaac ele estuda em escola pública, ele faz tratamento em posto de unidade de família pública. É claro que a gente precisa buscar isso com o atendimento privado em alguns momentos. Mas por quê? Porque eu tive a curiosidade de buscar informação. E eu não me retraí na primeira, nem na segunda, nem na 10ª porta fechada. Porque parte também dessa questão de mim, partiu de mim de não me calar e de buscar entender aquilo. Só que eu tive essa condição de fazer isso. Mas quantas mães não têm conhecimento, não têm mais nem forças para isso? Então, passa-se a ser uma questão muito mais ampla, de questão de eu estive no lugar de privilégio, de não ceder aos nãos que eu recebi muito, mas também de perceber que sem essa
essa luta constante, nossos filhos não vão entregar aquilo que nós, mães, sabemos que eles podem. E que talvez a sociedade minimize ou menospreze ou mesmo subestime da pessoa com deficiência. Esse olhar subestimado de que a pessoa com deficiência é um tadinho, não pode, não consegue. Porque esse olhar, nós, família, nós conseguimos ver. A sociedade também precisa ver. Perfeito. Doutora Sara, muitos alunos com deficiência também dependem de benefícios assistenciais. Qual é a importância desses benefícios para garantir acesso à educação? Total. Porque os benefícios assistenciais, eles vêm justamente para essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, né, financeira. E esses benefícios, ele vem em caráter alimentar. Eles vêm em caráter para que venha ali entregar para eles ali, dar condições de alimentação, medicação, condições para acessar a educação. Então, esses benefícios, eles são essenciais para que possa fazer a diferença e ali dar um escape para aquela família contribuir de forma até mais ativa para a sociedade. Porque quando nós falamos de benefício assistencial, não é para qualquer pessoa, não é para a classe média, não é para aquela pessoa que tem condições de arcar com o seu tratamento. São para pessoas, de fato, que estão ali na miserabilidade. E até vem assim, uma certa crítica, assim... vou fazer uma crítica, assim. Como advogada, não tem como. Aos padrões que eles colocam, praticamente, tem que ser miserável para conseguir. Eu vejo, de outro lado, porque tem famílias que ganham... Assim, tem mães que têm ali auxílio de assistência do governo, tem o Bolsa Família. Aqui no município tem vários programas assistenciais também de transferência de renda que são importantíssimos para pessoas com deficiência. E muitas vezes, quando eles buscam um benefício ao INSS, pessoas que têm essa renda do município e do Bolsa Família, quase que são excluídas ali do caráter de hipossuficiência financeira. E é um olhar muito cego. E aonde, infelizmente, é impossível que não haja a judicialização, porque só ali, na esfera judicial, nós conseguimos derrubar essa questão financeira, em que a gente consegue comprovar que aquela família que pode até receber mais do salário mínimo, mais de um quarto por pessoa, salário mínimo por pessoa, ela consegue ali provar que, embora receba 1.600, ela gasta R$2.000 de tratamento. E ela gasta com medicação, com transporte, muitas vezes, com o médico, que às vezes a criança muda de medicação, aí não dá para esperar o retorno da consulta pelo SUS, precisa voltar com urgência no particular. Então, só judicializando a gente consegue trazer essa discricionariedade para o juiz, para ele entender aquele caso concreto, que não é aquela fórmula mágica de 1 mais 1 igual a 2. Então, desculpa até sendo sem crítica, mas é porque a gente não tem como um advogado ficar quieto, né? Sim. O doutor Jorge, eu queria trazer, até pela questão que ela falou financeira, qual você acha que os impactos, né, que o BPC, que é o benefício de prestação continuada, ela pode ajudar e garantir a dignidade dessa pessoa? Então, toda ajuda é sempre bem-vinda, né? Mas pegando um gancho no que a doutora Sara falou, existe a questão da igualdade e a questão da equidade, né? A igualdade é dar a mesma coisa para todo mundo. E a equidade é dar aquilo que cada um precisa. Então, tem um olhar aí na equidade que é diferenciado. Então, essa questão da renda, né, e padrões de renda que são todas baixas, mas que por causa de, né, um valor X passou da renda que eles poderiam atender, isso tudo são mecanismos de exclusão que a burocracia da nossa sociedade cria, que o direito cria, né? Porque até hoje não é claro para mim quais são os critérios para a concessão da gratuidade de justiça, né? O que é ter acesso à justiça gratuita? Eu não sei até hoje. A gente dá aula sobre isso, a gente tem 1000 teorias, mas não existe uma forma de mensurar a necessidade de cada um. Então, é uma questão muito mais de equidade do que de igualdade. A igualdade é isso, pega uma régua e bota 10 salários mínimos, é o teto. E aí você trata todo mundo igual. Só que dentro desses 10 salários mínimos, você pode ter uma família com 10 filhos, uma família com 5 filhos, uma família com 1 filho, né? E aí não se trata com equidade aquilo que deveria ser tratado com mais sensibilidade nesse sentido, né?
Agora, já conduzindo para o final, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, mas antes, bem rapidinho, por favor, eu gostaria de pedir vocês que deixassem uma mensagem para as famílias que estão lutando para garantir os direitos educacionais de seus filhos. Qual seria a mensagem que vocês dariam? A mensagem que eu tenho para passar é a seguinte, é que, primeiro de tudo, conhecimento, estudo. E não vem, assim, eu não venho falar aqui de forma hipócrita, estude e seja um advogado, não. Quando nós nos deparamos com um diagnóstico, a primeira coisa que nos vem, todas as dúvidas que vêm junto com aquele diagnóstico. Então, o que eu tenho para falar para essas famílias é: não se sintam sós, busque ajuda, grite, vá, procure a escola. Eu percebo que o primeiro contato da família é ali na escola. Procure ali para conversar, para entender o que buscar. E não tenha um olhar de litígio, de que está todo mundo contra a gente. Porque, às vezes, realmente, de verdade, já vivi isso na pele, parece que está todo mundo contra a gente, ninguém ouve a gente. Mas nós precisamos respirar fundo, apesar da dificuldade que quando mexe com o nosso sentimento traz, essa necessidade do diálogo, da pacificação, porque eu acho que está todo mundo ali buscando, de alguma forma, contribuir. Muitas vezes, não sabemos como. Até mesmo o papel de que cada um pode ali oferecer. Então, o que eu tenho para falar para essas famílias atípicas, como mãe atípica e como advogada, como profissional, o diálogo. O diálogo ainda é a melhor ferramenta. Conversar, ouvir, trazer para aqueles que buscam, que nós buscamos o auxílio, os nossos problemas. E, se não nos ouvirmos, aí sim você busca uma judicialização, aí você busca outras ferramentas. Mas eu acho que o diálogo ainda é o primeiro lugar. E, se não nos ouvirem no diálogo, a gente procura um profissional especializado, um advogado, um Ministério Público, a Defensoria Pública, mas alguém que possa, ali, com capacitação e técnica, ali te orientar e conduzir o seu caso da melhor forma possível. Voltamos aqui àquela história que você falou no início, né? Que é do litígio nas relações. Eu acho que as famílias atípicas, elas precisam também, muito mais do que buscar direitos, serem colaboradoras na conscientização e na formação da população. Porque só quem sabe a quintura da panela é a colher que mexe. Então, quem vai saber dizer para a sociedade quais são os desafios, o que precisa ser feito, são essas famílias. E aí eu queria só destacar uma coisa que fica como mensagem também para as famílias, que é a questão da formação dos profissionais que vão atuar nas escolas, porque a gente está trocando, eu estou cheio de frases, né, prontas, né? A gente está trocando o pneu do carro com o carro andando. E a inclusão está se dando dessa forma. A gente está levando os alunos para dentro da escola com professores que nunca se depararam com essa realidade na vida profissional. Então, o que a gente pode fazer? As famílias são fundamentais. Conversar com o professor. É o que você falou, não é colocar o professor de um lado, você é obrigado a fazer isso. Não. Professor, a situação é a seguinte, é isso. Porque quando você se aproxima, você humaniza. E, às vezes, o professor que vê apenas o aluno, ele vai ver o pai, vai ver a família, vai ver a história, e ele vai ganhar uma dimensão muito maior, muito mais importante para o professor do que meramente um aluno que está ali incluído e, às vezes, fica até excluído do contexto pedagógico da sala de aula. Então, famílias, ajudem os profissionais da educação. Ajudem com caridade, com carinho, né, para que eles possam lidar também com essas questões, porque agora está todo mundo junto, né? O professor também está inserido nesse desafio que é todo mundo aprendendo junto. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, doutor Jorge, doutora Sara. Muito obrigado, viu, por compartilharem o conhecimento de vocês e a experiência conosco, tá bom? A inclusão é um tema que envolve não apenas educação, mas também direitos humanos, dignidade e proteção das famílias. E para você que está nos acompanhando, continue aí acompanhando o nosso canal do Direito Pode, um programa produzido pelos alunos da Universidade Vassouras do Direito, 6º período. Tchau, tchau.